O comunismo no Nepal começou como um movimento político organizado em 1949, com a fundação do primeiro Partido Comunista do Nepal por Pushpalal Shrestha. Não houve regime comunista estatal único, mas sim hegemonia eleitoral e de coalizões comunistas após a Guerra Civil Maoísta, 1996-2006, e a República de 2008, com partidos comunistas liderando vários governos desde então. O Partido Comunista do Nepal foi fundado em 15 de setembro de 1949 para lutar contra a dinastia Rana, o feudalismo e o imperialismo, tendo Pushpalal Shrestha como secretário-geral fundador. Décadas seguintes, os comunistas atuaram muitas vezes na clandestinidade sob a monarquia, fragmentando-se entre linhas pró-soviética e maoísta e organizando frentes e uniões que mais tarde formariam grandes siglas comunistas. Em 1996, o Partido Comunista do Nepal, maoísta, lançou uma insurgência rural inspirada na Guerra Popular Maoísta, que durou 10 anos e causou milhares de mortes. O conflito terminou com o Acordo de Paz de 2006, integrando os maoístas ao processo político e iniciando a transição para o fim da monarquia. Em 1990, um movimento popular multipartidário encerrou a monarquia absoluta e instituiu uma monarquia constitucional, abrindo espaço legal para partidos comunistas competirem mais amplamente. Em 2008, após o processo de paz, a monarquia foi abolida e o Nepal tornou-se república, com os maoístas vencendo a eleição para a Assembleia Constituinte e liderando governos de coalizão. Pushpalal Shrestha fundou o Partido Comunista do Nepal em 1949 e é considerado o pioneiro do movimento comunista nepalês moderno. Entre os primeiros quadros e articuladores ideológicos destacaram-se Tulsi Lala-Mathia e Mohan Bikram Singh, ligados a reorganizações e debates estratégicos nas décadas seguintes. Manmohan Adhikari liderou o CPN-UML nos 1990 e simboliza a vertente parlamentar comunista que competiu em eleições abertas após 1990. KP Sharma Oli emergiu como líder nacional do CPN-UML, ocupando o cargo de primeiro-ministro em diferentes momentos do período republicano. Pushpa Kamal Dahal, o Prachanda, liderou a insurgência maoísta 1996-2006. E tornou-se primeiro-ministro após a vitória maoísta na Assembleia Constituinte em 2008. Outros dirigentes maoístas relevantes nas disputas internas e rumos ideológicos incluíram Ram Bahadur Thapa Badal, Mohammedia Kiran e Netra Bikram Chand Biplav. Para leigos, a título de curiosidade, o maoísmo busca aplicar o marxismo-leninismo à realidade chinesa e análogas, valorizando o campesinato como vanguarda revolucionária, diferindo da ênfase clássica no proletariado industrial. Sustenta a revolução contínua e o combate a novas elites burocráticas após a tomada do poder, visando impedir a restauração capitalista. Quando a insurgência começou em 1996, o Nepal entrou num túnel de uma década. Mais de 17 mil mortos, vilas inteiras esvaziadas e um país que, mesmo sem ter sido colonizado, passou a ver seus próprios cidadãos fugirem do medo para Katmandu. Era a promessa de libertação contra uma monarquia desacreditada, mas o preço foi a pulverização de comunidades, a memória de desaparecidos e uma ferida social aberta que a república nascente precisaria costurar às pressas. No interior, o que chamam de tecido social desfiou. Mercados semanais deixaram de acontecer, pontes e estradas locais foram danificadas e a escola virou um luxo em áreas onde o dever de sobrevivência falava mais alto que qualquer lição. Famílias migraram em ondas para a capital. Quem ficou viveu entre toques de recolher, patrulhas e medo de represálias, enquanto o campo perdia braços e o comércio definhava. A lista é dura de ler e impossível de ignorar. Execuções extrajudiciais, desaparecimentos, tortura e uma longa sombra de impunidade atribuída tanto às forças do Estado quanto aos rebeldes. Essa erosão moral não some com um acordo de paz. Ela se traduz em desconfiança crônica, retração cívica e dificuldade de reinserir ex-combatentes sem reabrir traumas. Quando a violência bloqueia estradas e assusta investidores, quem paga é o pequeno produtor, a feira local, o transporte de alimentos. O resultado foi desabastecimento pontual, perda de renda e serviços públicos precarizados, onde a guerra foi mais intensa. A instabilidade até a abolição da monarquia em 2008 atrasou reformas, drenou energia política e impôs custos fiscais que o Estado só conseguiu enfrentar com uma transição institucional lenta e conflituosa. O Acordo de 2006 determinou acantonamento e desarmamento
integração parcial e uma Assembleia Constituinte. Foi o início da República, não o fim das fraturas. Persistiram acusações de impunidade e disputas entre facções, como se a guerra tivesse migrado das montanhas para o parlamento, mantendo o país em tensão de baixa intensidade. No fim, a promessa maoísta de libertar o povo deixou um legado paradoxal. Derrubou a monarquia, mas levantou um cemitério de esperança no interior. Abriu eleições, mas fechou mercados. Trouxe a república, mas não trouxe paz social plena. O Nepal de hoje carrega uma lição severa. Sem limites ao poder e sem instituições que protejam o indivíduo, a revolução que promete o paraíso pode entregar só silêncio nos campos e nomes sem tumba nos cadernos da aldeia. Jovens, antes de cair no canto da sereia das promessas revolucionárias, olhem para o Nepal. Uma década de guerra civil, mais de 17 mil vidas perdidas, aldeias esvaziadas, famílias rasgadas pelo medo e um país que trocou a esperança por cicatrizes. A revolução que jurava libertar o povo deixou cemitérios e silêncio no campo. Quando as armas falam, a verdade se cala e os inocentes pagam a conta mais cara. Primeiro, a promessa de justiça total. Depois, o expediente da força, execuções, desaparecimentos, tortura, censura. No Nepal, tanto o Estado quanto rebeldes cruzaram linhas que jamais deveriam ser cruzadas. Quando um governo decide que pode bloquear redes sociais e policiar a fala pelo bem de todos, a juventude vira alvo. Protestos, violência e renúncia tardia. O roteiro do autoritarismo já é velho, só muda o figurino. A guerra destrói pontes e mercados, mas destrói, sobretudo, as possibilidades. Escola interrompida, trabalho perdido, capital que não chega, talentos que vão embora. O comunismo, Nepal, progresso por problema. Yeah. Oh, now! I'm going to say Ministro Alexandre Moraes, Ministro Alexandre